É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Sejam muito bem-vindos ao É Vero, o seu podcast para desvendar as complexidades da política. Nossa pauta de hoje é um estudo de caso sobre a autodestruição política na direita brasileira. O artigo de Thales Faria nos oferece uma analogia cirúrgica. O deputado Eduardo Bolsonaro é o novo Pablo Marçal da eleição presidencial de 2026. Vero, a ascensão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não é ameaçada por um adversário da oposição, mas sim pela lógica interna de seu próprio movimento. O que o texto nos mostra é que o desafio de Tarcísio não é vencer o Partido dos Trabalhadores, mas sim sobreviver à lealdade tóxica do clã Bolsonaro, que parece preferir o caos e a derrota a abrir mão do controle. E a ironia reside exatamente no fato de que o precedente já foi estabelecido, Vera. O artigo retoma a eleição municipal de 2024 em São Paulo, onde a campanha de Pablo Marçal atuou como um dreno de votos bolsonaristas. Marçal não tinha a menor chance de vencer, mas sua retórica mais radical, mais raiz, capturou a fatia do eleitorado que o ex-presidente Jair Bolsonaro tardou em endossar a Ricardo Nunes. O resultado foi Nunes quase perdendo a disputa e sendo forçado a um segundo turno. Agora, a história se repete em escala nacional, com Eduardo Bolsonaro pronto para vestir a fantasia de saboteur e atuar como um candidato esponja, absorvendo a base mais fiel e impedindo a consolidação de qualquer alternativa moderada. É a política como a arte de atirar no próprio pé por princípio. O cerne do problema de Tarcísio reside no dilema da moderação que o texto expõe. O governador precisa desesperadamente dos votos bolsonaristas para ter qualquer chance em 2026, mas sabe que o radicalismo explícito do clã afasta os votos moderados da direita e principalmente do centro, que são essenciais para vencer uma eleição presidencial no Brasil. Essa busca por um ponto de equilíbrio é o que o clã Bolsonaro enxerga como traição. A prioridade programática de Tarcísio em se aliar ao centrão e à elite empresarial e financeira de São Paulo, a chamada Faria Lima, é vista como uma heresia. E o clã não apenas desaprova, Vera. Eles atacam de forma coordenada. O artigo nos mostra que Eduardo e Carlos Bolsonaro lançam petardos contra Tarcísio, ora de maneira explícita, ora reservadamente, estendendo a artilharia a outros governadores de direita que se colocaram no páreo, como Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Eles estão impondo um teste de pureza ideológica, onde o único aceitável é quem não negocia, quem não se modera, quem não busca o consenso. É um movimento que visa proteger a marca política do pai, mesmo que isso custe a perda do poder federal para o grupo. A ambição pessoal de Eduardo Bolsonaro complica ainda mais o cenário. O deputado tem insistido que é o verdadeiro herdeiro político de seu pai e já sinalizou que poderá se candidatar à presidência. Essa ambição é a força motriz por trás de todas as críticas. Do seu autoexílio nos Estados Unidos, o 03 reclamou do que chamou de chantagem por parte de outros integrantes da direita, que falam em substituir o pai nas urnas. O que fica claro é que o objetivo é inviabilizar a ascensão de qualquer nome forte que não seja um Bolsonaro. E o irmão Carlos Bolsonaro reforça essa tática com uma retórica de guerra. Ele publicou postagens virulentas contra os governadores, a quem chamou de palmolengas e ratos que querem herdar o espólio de Bolsonaro se encostando nele de forma vergonhosa e patética. O discurso é uma retórica de lealdade tóxica, um código para a base que diz: o sistema está atacando quem deu uma chance aos governadores de direita, e a volta dos palmolengas só interessa à máquina e aos usurpadores. A família não quer ser substituída, quer manter o monopólio da sucessão. A crise de confiança atinge o seu ápice com a suspeita sobre uma manobra tática ainda mais cínica. O artigo aponta que a grande desconfiança, não apenas de Tarcísio, mas de todo o centrão, é de que Eduardo esteja se colocando como possível candidato para mais adiante figurar como vice na chapa do pai. Essa seria a jogada de mestre, garantir que o sobrenome Bolsonaro permaneça na urna. E quando o seu Tribunal Superior Eleitoral cassar oficialmente a eventual candidatura de Jair Bolsonaro, o filho, por estar como vice, pode assumir como cabeça de chapa. É uma tática que transforma a inelegibilidade do ex-presidente em uma plataforma de poder hereditário. Essa jogada de mestre esvaziaria a direita moderada, pois garantiria a migração automática e emocional dos votos da base mais fiel para o nome da família, neutralizando qualquer alternativa externa. Tarcísio de Freitas, nesse cenário, seria o principal prejudicado.
ele se veria obrigado a enfrentar não apenas o candidato do Partido dos Trabalhadores, mas um candidato com o sobrenome Bolsonaro, que teria capturado a base que ele desesperadamente precisa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se encontra no centro de um dilema temporal e estratégico: a desincompatibilização. Ele teria que deixar o governo de São Paulo até abril de 2026 para concorrer à presidência, mas sem a segurança do apoio explícito de Bolsonaro. Arriscar a reeleição em São Paulo, um cargo de poder consolidado por uma candidatura incerta que pode ser sabotada pelo próprio clã, é um risco que Tarcísio não está disposto a correr. E a jogada de xadrez da família é exatamente essa: manter o governador refém da incerteza. A condenação do ex-presidente não trouxe clareza ao campo da direita, trouxe mais neblina e mais disputa interna. O Centrão e a Faria Lima querem uma definição para poderem investir e se alinhar, mas a família Bolsonaro prefere adiar, mantendo todos em suspense e sob controle. A desconfiança é a principal ferramenta de comando do clã, e a indecisão de Tarcísio é o maior indicador de que a tática está funcionando. A crise de confiança atinge até mesmo o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. O artigo nos mostra que Eduardo hostilizou o presidente de seu próprio partido, e a irritação do clã aumentou depois que Valdemar tentou diminuir a gravidade do golpe, declarando que houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. Para o clã, a fala de Valdemar, que buscava proteger o partido, soou como uma traição. E a ironia é que a disputa pela narrativa do golpe se tornou um campo de batalha interno. Valdemar tentava defender o Partido Liberal de futuras sanções jurídicas, mas para o clã Bolsonaro, a prioridade não é a defesa do partido, mas sim a defesa da imagem e da lealdade ao líder. O fato de nem mesmo a mulher do ex-presidente, Michele Bolsonaro, ser aceita pelos filhos como candidata, mostra que a disputa pelo poder é mais importante do que qualquer lealdade partidária ou familiar. O ex-presidente Jair Bolsonaro, no entanto, em um raro movimento de pragmatismo, pediu aos filhos que suspendessem as hostilidades contra o co-governador de São Paulo e contra o Centrão. O argumento de Bolsonaro para os filhos é de que Tarcísio e o Centrão se tornaram peças-chave para a eventual aprovação da anistia no Congresso. É o interesse pessoal se sobrepondo temporariamente à ideologia de confronto. E é a anistia, Vera, que move esse jogo. É a moeda de troca, o prêmio que todos buscam. O pai está tentando impor uma trégua tática, forçada pela urgência jurídica. Mas o artigo nos mostra que a suspensão das hostilidades é apenas superficial. Eduardo, ao declarar que agora a gente tem que ficar em observação, deixa claro que a desconfiança permanece acesa. É uma trégua frágil que será rompida assim que a necessidade da anistia diminuir ou for resolvida. A desconfiança mútua está enraizada na disputa pelo espólio político de Bolsonaro. O problema não é apenas a candidatura presidencial. O mesmo ocorreu na campanha eleitoral de 2024 em São Paulo, onde aliados como Pablo Marçal e integrantes do Centrão, como o prefeito Ricardo Nunes, foram até o final sem saber se o clã Bolsonaro era aliado ou inimigo. O clã se posiciona como a única fonte de legitimidade, e quem não for do sangue é visto como usurpador. E essa desconfiança, Vera, é a principal barreira para a unificação da direita. O clã não está disposto a endossar um líder que possa construir um caminho próprio e, com isso, minar a autoridade do ex-presidente. A política da direita, ao invés de buscar a unificação, está sendo definida por uma crise de confiança e pela obsessão do clã em manter o controle total do espólio eleitoral do ex-presidente. O que o artigo nos mostra é que o desafio de Tarcísio de Freitas não é ideológico nem programático, mas sim familiar e de legitimidade. Ele precisa desesperadamente da bênção de Bolsonaro para ser aceito pela base. Mas a família, até ao que tudo indica, vê essa bênção como uma arma de controle e não como um passe livre. A direita brasileira se encontra em um paradoxo. Só pode vencer unida, mas a família que a liderou atua incessantemente para dividi-la e para garantir que o poder continue sob seu controle, mesmo que para isso precise sacrificar a vitória. E a nossa única certeza, Vera, é que a política é um jogo de interesses. E a família Bolsonaro deixou claro que o interesse primordial não é a eleição de um representante da direita, mas sim a manutenção da marca e do poder dentro do clã. A lição de Pablo Marçal é a de que a lealdade cega, quando mobilizada por um substituto, pode ser mais poderosa do que a moderação. É a política como uma guerra de trincheiras, onde o alvo principal está dentro do próprio campo. O futuro da direita brasileira está em jogo e a disputa pelo espólio é mais feroz do que a disputa pelo Palácio do Planalto. O que o artigo nos mostra é que o bolsonarismo, ao que tudo indica, está em seu pior momento no Brasil.
A sua estratégia, baseada em atos imprudentes e em uma retórica vazia, se mostrou um fracasso na arte de construir consensos e de formar alianças. A política, no final das contas, é sobre resultados. E os resultados da estratégia de Eduardo e Carlos são o isolamento de Tarcísio e a incerteza para toda a direita brasileira. E a nossa única certeza, Vera, é que a política é um jogo complexo, onde as consequências de nossas ações nem sempre são as esperadas. O que era para ser um golpe de mestre se tornou um desastre. E nesse desastre, o clã Bolsonaro está perdendo mais do que poder. Está perdendo a credibilidade e a capacidade de unificar o próprio campo. A lição é clara. A política não se faz apenas com bravatas, mas com pragmatismo e inteligência. A trégua é momentânea, mas a crise de confiança é estrutural. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.